Bom, pessoal, vamos começar, senão vai ficar muito longo. Eu tenho bastante coisa. Eu comecei a fazer os slides assim, daí eu comecei a discutir com o Cieira, daí a gente falou assim, puta merda, né? Tem coisa pra caramba aqui. Eu falei pra ele, vou tentar falar o máximo possível, mas eu prefiro falar menos de repente, então a gente não vai cobrir 100%, vamos dizer, o que a gente desdenhou. Logicamente, teria que ser um curso praticamente para fazer isso, né? Até a gente vai ter um curso para isso, mas não vem ao caso agora de eu falar nessa introdução. E a nossa ideia é justamente mostrar um pouco do S3, né? Mostrar ali o funcionamento. O S3 não é nenhuma ciência de foguete, então manter ele fechado e manter ele monitorado, tanto como o que está acontecendo e como mudanças de configurações, a gente vai ver que é um negócio relativamente não tão complexo e pode te evitar grandes dores de cabeça no futuro aí que a gente já viu, né? Então, sobre quem Luz fala, eu sou o Rodrigo Montoro, né, na Spooker Labs, no Twitter. Eu tinha uma empresa, quem nunca, chamada de Blue Ops, eu com o Felipe Proteus, e a Tenti adquiriu a gente tinha um foco mais em parte de Blue Team, e, pelo próprio nome, né, e a parte defensiva, né, e de treinamento. E agora a gente entrou para fazer parte de pesquisa, treinamento também na Tenti, mas agora com foco maior em cloud, né. E, bom, eu sou pesquisador de segurança. Eu e o Felipe, a gente organiza há 2 anos, nos últimos 2 anos, a gente organizou o Blue Wars, né, que é um CTF defensivo. Então, a gente adora pensar em cenário, simular cenário, explicar cenário. Então, a gente tenta até nas nossas apresentações usar isso, que eu acho que ajuda aí a fixar o conteúdo, né? Também tenho 2 patentes aí, uma de protocolo HTTP e uma de documentos maliciosos. Foram feitas quando eu estava no Spider Labs, bastante tempo atrás. Moro em Floripa, né? Ilha do Silício, né? Bastante startup aqui. Aqui tem uma vibe muito de TI, assim, de startup, é muito legal. E nos tempo livre, né? Triatlon, crossfit, cerveja, não necessariamente nessa ordem, mas já fui melhor em cerveja, posso adiantar isso. Né? Então, a motivação de falar sobre isso é justamente os vazamentos, né? É uma coisa recorrente, né? A gente falou semana retrasada, né? 10 dias atrás, não sei, não lembro a exata data, de Elasticsearch. O Elasticsearch. O Elasticsearch. Alguém falou que o áudio está mudo. Está mudo para todo mundo? Vocês estão me escutando? Cara, eu tô te ouvindo. Aqui via o, Eu também o estou do te Fred, não. ouvindo. Outra pessoa que não seja de staff está me ouvindo? Sim, falaram que estão ouvindo. Bom, beleza. Então, acho escutando bem. Uma Beleza, questão com bora. áudio daquela uma pessoa, então. De repente. É, Bom, e daí o que acontece muito como o do Elasticsearch, né? A gente falou bastante do Elasticsearch, né? Falou de problemas, é um dos grandes problemas aí que a gente tem. O S3 vamos dizer, seria as duas testes negras de vazamentos, né? Elasticsearch aberto e S3. Logicamente tem muitos outros pontos de vazamentos, né, gente? Não é só isso. Mas pelo fato de ser muito fácil de ser explorado, eu vou mostrar aqui com o Elasticsearch, o cara fala assim, com o S3, desculpa, o S3, o cara fala assim, pô, invadiram tantos documentos de uma empresa, pá, pá, pá. Tá bom, e no S3 aberto. Cara, vocês vão ver que o S3 aberto é a coisa mais fácil, mais trivial. É mais fácil ainda do que hackear o S3 aberto do que o Elasticsearch. Logicamente, eu vou mostrar algumas tricks, algumas outras coisinhas a mais, para vocês pensarem, na verdade, a minha ideia não é vender a invasão, né? A minha ideia é vender a proteção, porque eu acho que como defesa, você tem que saber as tricks de invasão, justamente para conseguir mitigar isso, né? Então, aqui alguns dos casos, né? 200 gigas de bancos brasileiros, o Capital One também teve o vazamento, e o Capital One é um caso que daí a gente eu até cubro ele na parte de exploração, que ele é meio que uma movimentação lateral, né? Ele não é um caso assim que o S3 estava aberto, ele estava com uma configuração muito permissiva e daí a gente cai em outro problema, mas então assim, são problemas assim, você pode ter o S3 aberto,
que é o pior dos mundos, né? Que é o mais fácil de ser explorado. Você pode ter vazamento de chaves, né? De usuários que têm que ter acesso, mas que vazam também, né? A gente vai ver isso. E tem também essa parte que você pode entrar em alguma parte do sistema que talvez tenha acesso a ele. Então, assim, a movimentação lateral, e de forma indireta, você invade, né? Essa parte dos vazamentos, dos 200 GB, acho que a maioria acompanhou o banco, não preciso falar o nome aí, a maioria deve saber qual é, né? Teve esse da MEI também, que era uma startup, era ou é uma startup, não sei. E é engraçado que tipo assim, a janela de exposição é muito grande até ela ir para a mídia. Então, assim, se você fizer um monitoramento mais ostensivo, tentar e monitorar logicamente seu third party, porque isso não foi uma culpa do banco em si, né? O banco foi só o que mais se ferrou. Você consegue captar isso de forma mais rápida, né? Porque a gente trabalhava com Intel em outra empresa e a gente já tinha reportado esse bucket para outro banco, né, que era cliente nosso, e no caso foram meses antes do vazamento, né? Mas aí é outra história para a gente contar depois. Bom, Não, a gente tem casos aqui na Tentin, né, Montoro, de bucket, até um que o Proteus achou, né? Numa empresa brasileira que estava liberado para leitura e escrita e que está há quanto tempo aberto ainda, Proteus? foi desde outubro, não foi que ele reportou? Continua aberto. Por mais que a gente tenha conseguido reportar para a empresa, muitas Aberto vezes a ainda. empresa tem dificuldades em conseguir fazer o conserto. Apesar de ser uma coisa tecnicamente simples, se você construir uma aplicação, por exemplo, que depende daquele bucket que está mal configurado, porque o teu desenho de arquitetura do sistema não levou a maneira correta de usar o bucket em consideração, o conserto pode envolver mudança de código, pode envolver um monte de coisa que não é tão simples, né? Bom, e continuando aqui, né? Então só algumas notas para eu não esquecer, senão eu nunca falo disso. A gente tem algumas coisinhas legais na Tenti acontecendo na Tenti, né? Primeiro vai ter dia 5 de maio com o Cieri e com a Carol, um webinar de segurança DevOps, né? Se vocês forem lá no @tentisecurity, tem o link de inscrição. Vai ser no GoToMeeting também. E daí a gente também tacou alguns cursos, né? Então a gente tem o curso do AWS Infra Security, que a gente vai cobrir muito do que a gente precisava cobrir aqui, mas a gente está falando de um curso de 40 horas contra 1 hora aqui, talvez 1 hora e pouquinho para conseguir cobrir tudo de forma adequada. A gente também está com curso de resposta a incidentes para o Q3 ali, pro segundo semestre. Também um de abusando o Control Plane da AWS, que, cara, tem muita trick, uma que é bem legal, na verdade, né? E também a gente está para fazer um de Azure para o segundo semestre ali, Q3, Q4. E eu e o Proteus, a gente também está fazendo um treinamento que a gente vai lançar no Simpla ainda, a gente deve lançar amanhã, talvez, que é justamente um de OS Carry, daí é mais já pensando nessa problemática do Covid, né? Fazer um treinamento que custaria aí de 800 a 900 reais, a gente vai fazer por 60 reais e todo o fundo arrecadado a gente vai fazer alguma ação aqui em Floripa ou no Rio, a gente está vendo ainda exato o que a gente vai fazer com o dinheiro, aonde vai ser aplicado, né? A gente sabe que vai ser feito, né? Então a gente vai lançar esse treinamento e quem puder participar seria de bom grado, e também quem quiser só comprar o ingresso não participar, só para ajudar também, não terá problema nenhum. E esse treinamento a gente ministrou ele foi um workshop que a gente fez com menos horas, na verdade, na B-Sides de Las Vegas. Então, assim, tem bastante laboratório, é bem prático. Você vai ter uma infra que você pode aplicar em Linux, Windows, Mac, num sistema centralizado, a gente simula situações, então é bem legal. E quem não conhece o iScary, é um projeto do Facebook para monitoramento de endpoint, é poderosíssimo. E tem tudo a ver com nuvem também, apesar de não ser específico sobre nuvem, né? Porque a gente vê que quando as empresas migram para nuvem, segurança de endpoint ganha uma importância muito grande. Porque você já tem uma quantidade tão grande de garantias de segurança na rede virtualizada da nuvem. E às vezes você não precisa usar as mesmas ferramentas que você usava de monitoramento de rede e o foco começa a ser muito maior na segurança dos endpoints. Ou que aí a gente leva para o webinar de DevOps, né? Para a segurança dos ambientes de container ou de function as a service, que aí é um pouquinho diferente. Né? Você não tem um sistema operacional completo necessariamente que você consegue rodar uma ferramenta como o OS Query. Mas para quem está usando infrastructure as a service, na nuvem, inclusive o OS Query é uma ferramenta também utilíssima, né? Então, uma excelente oportunidade de aprender um treinamento que você não teria acesso no Brasil, ainda por cima ajudar quem está precisando, né? Imperdível a iniciativa do Montour e do Proteus.
E amanhã, possivelmente, no Tenti Security, nos nossos Twitters pessoais, a gente vai lançar o link aí para quem quiser se inscrever. E, logicamente, com uma gradezinha para você saber o que você está comprando, pelo menos, né? Bom, continuando aqui. Então, nossa agenda hoje é uma introdução super simples do QS3. Para não resumir, né? É um lugar onde você coloca um monte de arquivo e não é um file system. É mais ou menos isso, né? Mas depois falar um pouquinho de controle, que é geralmente assim, o grande problema da AWS, geralmente do AWS não, do S3 mal configurado é a falta de controle, né? Porque uma coisa que vocês vão ver eu falar um milhão de vezes, se vocês me ouvirem falando, o Sierra vai falar igual, o Proteus vai falar igual, cara, tudo é deny por default na AWS. Tudo é deny, cara. Então, tipo assim, se você colocar qualquer coisa no AWS, ela tá fechada. O Fire vai estar fechado, o acesso vai estar controlado, nada é aberto por default, tudo é deny. Então, assim, você tem que abrir, né? Então, talvez, por o lado de ser tão tudo deny, as pessoas abram demais, talvez até por não conseguir abrirem aquele mínimo necessário. E, logicamente, daí volta ao curso lá nosso, que a gente cobra bastante isso. Mas, então, a gente vai falar de controle de acesso, de explorações e alguns monitoramentos que você pode fazer, logicamente, para mitigar a sua janela de exposição, né? Porque tem coisas que são incontroláveis, né, gente? Então a gente vai ver aí que tem coisas que são incontroláveis. Alguém levantou a mão aí, eu não faço a mínima ideia do que isso quer dizer. Mas se você for no Edmar, né? Se você for ali no questões ali, você pode escrever ali que eu consigo ver, cara. Bom, monitoramento e conclusões, né? Conclusões é basicamente a opinião de quem fez a palestra. Bom, introdução ao S3. Então, se você pegar, em resumo, o que é o S3, né? Se você pegar, inclusive, o que está escrito lá, é um serviço para armazenamento que fica na internet. Ele foi projetado para facilitar, vamos dizer, a vida dos desenvolvedores. Você tem um lugar que você tem um espaço entre aspas, infinito, com um custo baixo, que você consegue hospedar diversos tipos de arquivo, colocar backup. Dele tem umas versões um pouco mais caras, um pouco mais barata, mas mesmo o S3 padrão, o standard, ele é extremamente barato, o preço dele, né? Só que ele não é um file system, né? Você consegue também colocar, rodar um site, você consegue armazenar seus logs, daí a AWS tem ferramentas que vai direto no S3 e pegam esses logs. Um dos grandes problemas disso é que é como se fosse um hard drive que está na web, né? Então ele fica exposto e se você não controlar isso direito, você acaba tendo problemas. E um dos casos mais clássicos que tem para você achar buckets abertos, né? Então, para começar aí a dar umas dicas, existe um site, né? Que você pode pagar para ter acesso à API e configurar e tudo mais, né? E você também pode usar ele de forma pública, né? Então, não sei se vocês conhecem esse Grey Hat Warfare. Se você for lá hoje, pelo menos esses números que estão lá, né? Pelo menos eu peguei isso ontem à noite, hoje cedo. Esse número vai estar mais atualizado, mas o último update conta como 11 de fevereiro. Mas não sei se eles fazem algum incremento ali. Então, a gente está falando que tem ali por baixo 830 milhões de arquivos, 250 mil buckets. E essa informação é de onde? Então, assim, isso é o que tem indexado. Então, quer dizer, esse Grey Hat Warfare é mais ou menos o Shodan que a gente falou no Elasticsearch, né? É mais ou menos o Shodan, né? Que você tem lá ali, ele fica monitorando isso, tem jeito de monitorar, tem jeito de ficar escaneando também, né? E a partir disso ele indexa. Para mostrar para vocês aqui, ó. E tem Esse é o uma site. diferença importante com relação ao Shodan, né? No caso do Shodan, a gente sabe exatamente todos os endereços IPv4 que existem. Então, o Shodan consegue escanear a internet inteira. No caso dos buckets S3, só a AWS sabe todos os buckets que existem. Eles estão usando algumas heurísticas para tentar adivinhar e encontrar buckets que estão publicados, né? Mas não dá para saber. Isso certamente não são todos. Isso aqui certamente é só uma pequena porcentagem dos buckets S3 que estão de fato abertos para leitura no mundo todo. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Então você vem aqui, digita qualquer coisa, né? Você vai abrir lá, ó, tá vendo? Ó, dump mais SQL, dump.sql, cara, public, CB,
Cara, isso aqui é um show de horror. Entendeu? Ó, dump. Se você clicar aqui, o que que vai acontecer, ó? Tá vendo? Ele aponta aqui embaixo, não sei se você consegue ver bem no canto esquerdo aqui, ó. Estilo web, que é o nome do bucket. Então, assim, ele simula um serviço web, né? Para você acessar esse arquivo. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso. E é muito comum as pessoas fazerem dump, colocar backups no S3. É totalmente válido isso, desde que você controle esse acesso. Então, assim, então, coisas desse gênero que eu espero que não aconteça. Então, assim, dump SQL, você pode procurar cartões, você pode procurar o que você quiser. Se você quiser, eu posso clicar em alguma coisa, clicar em alguma coisa menor aqui, ó. Isso aqui aparece um sample, né? Daí você clica e ele vai, na teoria, pedir, ó, fez download aqui, você abre ele e vai ter um dump lá. Logicamente, 52 MB, essas coisas maiores aqui, deve ter alguma coisa, backup, evaluation. É um show de horror, né? Então, só que assim, aqui também tem o lado de você se proteger, né? Você pode, então, pesquisar o nome dos seus buckets, né? Que você clicar aqui, você vai fazer um filtro por esse bucket, vai mostrar tudo que tem desse bucket. E daí você pode, logicamente, vir aqui e pesquisar sobre o seu bucket e ver se não tem nada exposto e tudo mais. Logicamente, se você usar as informações que estão aí, acessar e tudo mais, daí já é um problema jurídico, né? Que não vem ao caso aqui específico. Mas é só para você ter noção desses números. Então, esses arquivos aí, essas coisas, estão aí. É uma ferramenta pública, eu não tenho login nem nada, se vocês viram ali, não estou pagando nada, e você tem acesso. Logicamente tem limites, né? Na hora que você paga, você tem APIs, tem um monte de, muito mais informação, o search é mais granular. Então, na hora que você colocar uma palavra X, na hora que você paga, você tem mais informação do que... Bom, e passamos à parte de controles, né? Então, assim, o controle de acesso na AWS... deixa eu fechar isso aqui, senão fica disparado. O controle de acesso na AWS, ele é feito em cima do IAM, né? E basicamente, como funciona o IAM, né? Basicamente, ele faz a parte de autenticação e autorização. Então, você pode ter a autenticação, ele tem SSO, ele pode se integrar com o Azure, com o Google, o próprio SSO da Amazon. Se você não quiser usar nada, você pode criar seus usuários no próprio IAM. E daí você faz a autenticação, né? Deixa eu pegar aqui tem um negocinho ponteiro. Você faz a autenticação, né? E daí, com base na autenticação, ele vai ver o que você tem autorização. Então, assim, a partir do momento que você cria um usuário na AWS, se você, por default, você não tem nenhuma policy vinculada. Então, você já tem que atachar uma policy a ele, ou depois você pode atachar políticas on demand aí de acordo com a necessidade. Então, assim, mas o usuário, se você não atachar uma política a ele, uma policy, né, ele não tem direito nenhum, ele é deny por default. Como eu falei, tudo que a AWS cria, ele é deny por default. A não ser a conta principal que você cria, ele chama de conta root, né? E daí você tem que ter o direito de tudo, porque senão quem vai te dar o direito de alguma coisa, né? Mas o restante é tudo controlado. Daí, a partir do momento que ele autentica, vai ver quais policies ele tem direito, quais policies ele faz parte, né? A partir do momento que ele verifica as policies que ele faz parte, lá vai ter a parte do qual que é o action, né? Então, o action é um ponto que tem que saber bastante para filtrar a parte importante. Qual que é o recurso que ele tem acesso, né? Qual que é, dependendo se é uma política que roda especificamente no recurso, é uma política de identidade, vamos trabalhar só com essas duas. Você tem o campo também, quem que é o usuário, né, que ele chama de principal, né? Qual que é o principal, né? E daí, com base nisso, ele vai ver onde você tem acesso. Então, você tem lá os actions, tem 7.000 e poucos actions, eu não vou lembrar o nome, tem um site aqui que eu posso mostrar para vocês. Ele tem 7.000 e poucas actions que você coloca lá. Ele pode fazer o action do create user. Então, assim, se for usuário tal, create user. Lógico, pode ter condições, pode ter não sei o quê. E daí ele vai ter acesso aos recursos lá e vai criar o usuário, vai criar uma instância, vai mudar a configuração, vai listar um bucket, né? Listar um bucket é um action, dar um get num objeto do bucket é um action. Você colocar um arquivo é um action. Então, você consegue ser justamente essas 7.000 e tantas actions é justamente para ser granular extremo, né? E no nosso caso, a gente vai falar só de action de S3, né? Que é o que a gente está falando hoje. E uma coisa, e aqui esse exemplo aqui é só se você tem um cross account, né? Se tem uma outra conta
que também tem acesso, que você dá e também controla. Então tem essa integração aí entre contas, né? E uma coisa que é bem legal aqui de falar é que um deny, você pode ter assim 100 policies falando allow, 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 allow. Se você tiver uma de deny, seja lá onde ela estiver, ela é bloqueada. Ela sobrepõe as outras 100 allow. Então isso é um ponto legal, assim, de repente você fala assim, cara, abriu alguma coisa, não sei onde está. Cara, faz uma de deny e agora procura onde está, entendeu? Então, assim, tem um fluxo de validação, então, assim, é um pouquinho mais complexo. Eu ainda ia colocar um negócio de quando você tem múltiplas policies vinculadas, né? Você tem o de session, você tem a de resource, você tem o boundary, né? Que você pode setar um limite. O que nem eu falei, o IAM é super complexo, é a parte mais importante para mim na AWS, onde você consegue, onde você tem sucesso e a desgraça mora aqui, né? Então tem que entender bastante. Mas na hora que você coloca várias políticas em vários locais diferentes, ele tem lá uns que somam, outros que isentam, né? Mas um ponto importante, a Resource Policy, o fluxo dela é antes, né, da Identity Based Policy, quando você atacha, né, a um usuário alguma coisa. Então, se você vai lá direto no S3, o S3 é um dos casos que tem Resource Policy, né? A Resource Policy ela fica no serviço. E acho que tem 5 ou 6 serviços só que tem Resource Policy. E o S3 é um deles. E se você colocar se você vem aqui, você criou uma política que só pode mudar, sei lá, a policy ou fazer um put de objetos de arquivos no S3, né, aqui na Ident Policy, que a origem só é a ABC e dali você não consegue sair. Mas se você tiver no Resource Policy uma que deixa o cara fazer put e não tem o conditionals, ele vai respeitar que tem conditionals, entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco dessa consciência, né, de como funciona, porque talvez uma regrinha aqui um pouquinho menos restritiva vai quebrar todo um esquema mais restritivo que talvez você possa ter criado aqui ou aqui. E a complexidade que vocês estão vendo é o que explica a quantidade de má configuração. E a IAM, ele é uma ferramenta de autenticação muito poderosa, que te permite ter muita flexibilidade. E quando a gente compara, por exemplo, a parte de cross-account access, você permite que uma conta da AWS tenha acesso a uma coisa que está em outra conta da AWS. Quando você quer fazer a mesma coisa no Azure, você precisa criar uma aplicação e ter uma senha que vai ser armazenada. Aqui você consegue fazer esse acesso em IAM, tendo senhas temporárias, que duram 2 horas, 3 horas e são geradas a cada vez que você precisa, por exemplo, que é muito mais seguro, né? Mas é uma complexidade, é uma barreira de aprendizado que leva as pessoas que estão com prazo para cumprir, o desenvolvedor que está lá subindo no site, querendo fazer alguma coisa funcionar, e que não foi treinado, que não foi qualificado, a falar, cara, eu vou abrir isso aqui, vai funcionar, abre aspas, ninguém vai achar o meu bucket, fecha aspas, porque essas coisas não acontecem, né? O Grey Hat Warfare não existe, o Shodan não existe, né? Então ninguém acha essas coisas, né? Só que não. E se faz de qualquer jeito porque é a outra coisa que é a maior mentira do universo, depois eu resolvo, né? Aí a importância de por que a gente tem o primeiro treinamento, que é o AWS Infrastructure Security, que é esse que a gente vai fazer agora em junho, né? Vai começar as aulas em junho, porque para ensinar desde o início, a gente tem mais de um dia inteiro focado só em ensinar IAM, porque a gente não vai conseguir agora explicar a complexidade disso. Mas entendam, você consegue fazer tudo corretamente. A gente vai falar aqui especificamente de Bucket Policy, que é um tipo de Resource Policy, que você consegue controlar isso, mas é uma ferramenta muito flexível e que quem estiver usando a AWS na vida real precisa entender isso. Isso é fundamental. Que nem você ser um administrador num ambiente Windows e não entender como o AD funciona. Você não tem a menor chance. Bom, e daí, só para ilustrar um pouco, né? Se você pegar o Actions do S3, existem 92 Actions, né? Que basicamente não está falando, um Action pode ser um delete bucket policy, você pode apagar a policy do bucket, você pode colocar uma policy de website, você pode descobrir qual que é a policy. Então, assim, são comandos que os dois lados têm que entender. Você, como atacante, você tem que saber trabalhar com esses comandos, porque a hora que você pega um CLI lá, você tenta fazer alguma coisa, né? E você, como defesa, você tem que saber quais são os comandos que não são típicos
de serem usados justamente para te dar um trigger. Por que alguém está usando isso, né? Então, assim, a importância de entender esses actions. Logicamente, você não precisa saber os 7.000 e cacetada actions lá, que não faz o menor sentido, né? Mas pelo menos as partes mais importantes, ou o que é mais importante? O que você usa, né? Então, assim, pô, tem uma parte lá de games, cara, não uso. Tem uma parte de IoT, não uso. Então, cara, você não precisa saber. Já vai lá, coloca uma SCP, bloqueia aquilo ali e, não, entre aspas, não se preocupa, né? Então, assim, você tem essas polis, e essas polis a gente vai brincar um pouquinho com elas para vocês entenderem porque é importante você colocar filtrado, né? Porque você colocar uma policy específica para fazer algo, né? E daí no Identity Based, né, você vai criar uma policy, você não tem aqui, na verdade, a conta, porque geralmente a policy de identidade você atacha ao usuário ou ao grupo, né? Então aqui você vai ter o efeito dela, qual que é o action e qual que é o recurso que ela pode resolver isso. Então, assim, aqui, qual que é o jeito mais fácil? S3, 2 asterisco, daí eu libero aquelas 92 actions em qualquer recurso, né? Logicamente, essas actions só têm sentido em recursos de S3. Então, assim, mas se você tiver lá 5.000 buckets, eu estou liberado S3 lá os 5.000 buckets para esse usuário que eu anexar essa policy. Né? E daí se está você... restrito a S3 porque no action está S3 asterisco. Você poderia ter cometido um erro ainda na hora e colocar action asterisco. Você deu God mode para o usuário onde você pendurar essa política. Né? Ele pode fazer qualquer ação em qualquer objetivo. Também é conhecido como poderes administrativos completos. Né? Pelo menos aqui não está completamente horroroso, só está muito, muito ruim. Né? Que pelo menos está restrito a S3. Né? Assim, que nem eu até falei, acho que na talk do CSPM lá, não seja esse cara, né? Action asterisco, research asterisco, né? Tipo assim, você abriu tudo, né? O cara consegue te tirar do ar, fazer o que ele quiser praticamente. Lá você temos exceções, né? Restrições, mas ok. E daí aqui entra o action. Então, assim, vamos dizer que eu queria só deixar, é um parceiro meu, né? Vamos dizer, um parceiro meu, vamos dizer que eu sou banco e tem Corban, eu sou, sei lá, uma agência ou uma agência de marketing que quer me enviar. Então, assim, cara, eu libero o put object, que é o action que o cara consegue enviar um arquivo pro meu bucket. E daí você especifica o recurso aqui. E daí, a partir daqui, você consegue falar. Então, o cara só consegue colocar aqui nessa pasta. É mais ou menos como você dá o direito de write para o cara numa pasta específica. E no caso aqui está errado, porque tinha que ter um barra asterisco aqui no final, mas não vou entrar no caso aqui, senão vou ter que explicar certinho. Bom, daí outra coisa que tem super importante, só falando, o Cristiano perguntou se vai ter alguma abordagem de CloudFormation com IAM. No curso a gente não cobre CloudFormation, Cristiano. Mas a gente pode discutir, logicamente, durante o curso sobre isso. CloudFormation é muito bom. Use sempre que você puder, ou CloudFormation ou Terraform. Infrastructure as Code, né, é uma melhor prática. Mas a curva de aprendizado do curso já é alta o suficiente. Né? Nosso objetivo no curso é pegar gente que está trabalhando com segurança e não conhece nuvem, ou gente que está trabalhando com infraestrutura de nuvem e não conhece segurança. Né? É falar dos serviços básicos de Infrastructure as a Service com segurança, incorporando segurança desde o início. Né? Mas, obviamente, não dá para falar de tudo. Em especial, não é todo mundo de segurança que não tenha, de repente, um background de desenvolvimento que está preparado ainda para lidar com CloudFormation. Mas sim, use CloudFormation, use Terraform, use o CDK, o Cloud Development Kit. Quanto mais você automatizar as coisas na nuvem, melhor vai ser. Você vai estar um nível mais alto de maturidade. Né? Mas a gente tem que fazer escolhas, né, na ementa do curso, obviamente. Bom, e daí uma coisa que tem super importante e que é no S3, esse Block Public Access Flag. É uma flag que você seta, que o nome já diz tudo, né? E ele é quebrado em 4 partes, né? Em 4 partes que você corre o risco de deixar, vamos dizer, a informação pública, né? Que é tanto na ACL, nos objetos, nos buckets, nas policies também, né? E que vem habilitada, a hora que você cria um bucket, ela vem habilitada por default. E para você ir lá, liberar o acesso, deixar ele
público, você tem que desabilitar isso. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa faz é quando ela quer deixar algo público, ela vem e desabilita isso. Então, assim, já é um monitoramento. Ó, se alguém tirou a flag de public access, block public access, né? Já é uma trigger. Opa, alguém está querendo fazer uma coisa errada. Lógico, o mundo perfeito, você pode fazer um enforce que tudo tem que ter isso criado e o cara que cria uma policy decente para liberar o negócio. Mas não vou entrar nesse método. Então, assim, essa é uma flag, quer ver? Eu consigo mostrar aqui rapidinho. Na hora que você cria um bucket aqui, um dos pontos do bucket, isso aqui é uma conta que a gente fez só para brincar aqui. Um dos pontos do bucket que é super importante, ele é um nome único, né? Então você não consegue ter bucket com o mesmo nome, né? Eu tinha criado eu tenho ali um webinar É bucket. global, né? Para todas as empresas que usam a AWS. Você não pode ter duas empresas com o mesmo nome de bucket. Não é local a sua conta. É global, até porque mapeia para DNS. Porque você pode usar todo o nome de bucket, vira um hostname de DNS, né, que tem a região e depois amazonaws.com. E você pode usar ele, inclusive, para poder permitir que os arquivos sejam acessados de HTTP ou fazer hosting de sites estáticos. É muito comum você ter muitos blogs ou sites estáticos de empresa que são hosteados em S3, você não precisa de nenhum servidor HTTP, nada. Você consegue fazer diretamente nele. Mas cria essa questão de que os nomes são globais. Se alguém já criou um bucket com aquele nome, você não consegue criar de novo. Então aqui, ó, você criar o Webinar Bucket S3, que é um que eu tenho aqui mesmo nessa conta, no caso, né? E se você colocar algum nome mais conhecido, possivelmente já vai existir, né? Então, assim, aqui também é até um jeito, se você parar, eu nunca parei para fazer, não sei se tem um rate limit lá na API da AWS, não sei o quê. Você fica tentando criar um bucket com nome handle, se falar que já existe, você pode tentar escanear para ver se está aberto, entendeu? É simples assim, né? Tipo, é outro jeito de você fazer um brute force de nome de bucket, né? Você pode pegar uns nomes conhecidos, fazer uma combinação, né? Que nem se fazia no passado de brute force. É mais ou menos um brute force de DNS, né? Para descobrir domínios. Você faz um brute force de DNS nessa O parte do S3 Passive e vai. DNS, né? Se você tiver um provedor de Passive DNS, você consegue encontrar, né, quais são os hostnames DNS que estão dentro do prefixo que você vê que é usado por S3, né, do sufixo que é usado por S3, e você descobre todos os subhostnames. E você é uma das técnicas que o pessoal do Grey Hat Warfare usa para descobrir nomes de buckets que estão sendo acessados publicamente. Né? Se você passar por um sensor de Passive DNS, o hostname do bucket pode ser logado. E daí, a hora que você cria o bucket, você pode desabilitar isso se você quiser. Ninguém vai falar. E daí ele só fala assim, ó, eu aceito, né? Logicamente, a pessoa nem vai ler. E você pode criar. Eu criei um bucket. Daí você vai ver que ele vai falar aqui, ó, objects can be public, né? Então, assim, esse bucket, ele não está público ainda. Ele só está falando que pode estar público porque está desabilitado. Aqui está not public porque está habilitado, né? Então, se você vier aqui, você consegue deixar ele público. Então, vamos vir aqui e vamos ver. A gente vai brincar aqui depois. Deixa eu voltar meus slides lá. Tudo tranquilo por enquanto, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Daqui a pouco eu tô, então, a gente tá explicando como é que funciona, né, esses controles, justamente para depois falar exploração e a gente chegar num, num entendimento melhor, porque se eu falasse da exploração primeiro sem explicar como é que funciona o monitoramento, o controle, né, acho que ficaria meio chato. Bom, daí também tem a ACL, né? Essa ACL é uma bomba, porque ele é muito fácil de você clicar, né? Você simplesmente clica aqui, ó, everyone, to the list object, write object, read and write buckets permission, pronto, está público, o seu bucket, né? Então, se eu vier aqui de novo, opa, se eu vier aqui de novo no meu bucketzinho, que eu deixei lá pronto para guerra, tem permissions, né? Daí você tem o access control list aqui, né? Daí você pode vir aqui publicar. Se você clicar aqui, ó, você escolhe, né? List and write objects. Se eu clicar aqui, vocês conseguem na máquina de vocês, quem souber o comando, escrever coisas no meu bucket. Não teria problema nenhum, que essa conta é de teste, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas é assim, simplesmente assim ele deixa o bucket público, né? O mais engraçado é se você vier aqui e salvar, você vai ver que ele aparece. Então, assim,
Logicamente, se você tem um monte de bucket, isso aqui pode passar despercebido e pode estar numa janela que você nem passe. Mas a partir do momento que você fez isso, ó, ele dá que o bucket está público. Ele dá aqui que o bucket está público. E daí, se você ver aqui na listagem, ele também vai dar que o bucket está público. Então, assim, não é por falta de aviso que as pessoas não sabem que o bucket está público. Está escrito, está piscando, só falta para ele. Então, assim, o Atila perguntou se só para ele que está mudo. Eu acho que sim, Atila. Sim, só para ele. Acho que todo o resto do pessoal está ouvindo bem. Deixa eu responder para ele. O outro comentário que eu vou fazer, Montoro, é que a ACL é um método histórico de controle de acesso. O S3 foi um dos primeiros serviços que a AWS lançou e ele foi lançado antes do IAM, antes de você conseguir fazer bucket policies e identity policies usando IAM. Então, na verdade, a recomendação que se faz é que não se use ACL, entendeu? Não se mexa com ACL, concentra os seus esforços em IAM. Tudo que você consegue fazer com ACL, você consegue fazer com IAM, né? E é menos confuso, para você não ter duas formas diferentes de controlar acesso. Ele está lá por legado. Mesmo a nuvem, que é uma tecnologia, né, super recente, já sofre com um problema de legado, trazendo complexidade, né? Em especial a AWS, que é muito forte nessa questão do backwards compatibility, né? Eu desconheço que eles tipo, dêem um descontinuado um serviço, ou tenham desligado uma feature de uma forma que quebra coisas que já estavam rodando, né? Diferentemente do Google, por exemplo, que é famoso porque cancela serviços, porque desativa funcionalidade de forma bastante agressiva. Então, a recomendação aqui é, se você for um atacante, obviamente, saiba que é um caminho a mais que você tem para explorar, né? Que ou se o EAM permitir, ou se o ACL permitir, você vai conseguir ganhar acesso, basta um dos dois, né? Mas se você é um defensor, fuja da ACL e evite que seja usado a ACL o máximo possível. E a AM tem uma curva de aprendizado maior, mas você não quer ter dois tipos de controle que podem estar dizendo coisas diferentes. E o IAM é mais poderoso. Se você for centralizar, é o que vai ser suportado, não é o que é legado. Se você é o mesmo que você usa para os outros serviços também. Você vai aprender uma vez, você vai usar para tudo em AWS. Então, fuja de ACL, se possível, não deixe que as pessoas tentem usar ACL na sua empresa. Existem maneiras de você controlar isso, por exemplo, Service Control Policies, né? Então, evite o uso de ACL o máximo possível. Show. É que o bucket, a gente vai cair agora, o bucket policy, quando a pessoa quando ela vai fazer um bucket, né, uma bucket policy, resource policy, ou seja, coisa, ele tem que pensar um pouquinho. Embora ele pode colocar uma policy bizarra, ele tem que pensar um pouquinho mais, ou pelo menos tentar ler o mínimo para conseguir ter aquela policy, lógico, para conseguir alguma coisa, né? Ao contrário da série, que ele simplesmente vai lá e clica, né? Mas essa compatibilidade antiga complica um pouco a vida, né? Daí o Resource Policy, que daí entra naquele mesmo formato que a gente falou do Identity Policy, né? A grande diferença é que aqui, ó, por exemplo, você tem daí um campo chamado Principal, que daí o que acontece? A Resource Based Policy, você não atacha ela a um usuário, então você precisa saber para que usuário você está permitindo ela, né? E aqui eu tenho esses dois casos, só para resumir bem rápido, que parte daqui são para ações que são no bucket em si, né, administrativas ao bucket, e outras que são sobre o que tem no bucket, né, que seria arquivos, diretórios e tudo mais. E aqui, ó, eu estou dando allow, eu estou dando um S3 asterisco, também está errado, e o principal para qualquer usuário. Então eu estou meio que dando permissão para qualquer pessoa fazer o que quiser Inclusive quem aqui. não está autenticado. Quando você põe o Exatamente. principal asterisco, você está tornando o bucket público. Mesmo pessoas que não estão autenticadas são cobertas pelo principal asterisco. E esse é o problema. Você pode partir do pressuposto, não, mas se é um principal, o cara pelo menos está autenticado na minha conta da AWS. Não. Principal asterisco inclui o usuário anônimo. Bom, e daí, logicamente, continuando, né? Então, aqui no caso, daí uma regra, essa mesma regra feita na forma correta. Então, assim, você deu um allow, você especificou o usuário, né?
você foi lá, especificou que ele pode, então é um usuário que eu quero que ele só me coloque arquivo. Que não falei, cara, é um parceiro, é um fornecedor, não sei, cara, pode ser qualquer coisa. E então ele pode colocar um, um objeto, né? E daí eu especifiquei também aqui. Então, por mais que eu erre aqui, um S3 asterisco, quando você especifica o resource só na parte de data, não na parte de gerenciamento do bucket, você também diminui, assim, de forma não tão correta, mas você diminui a quantidade dos S3 asterisco que funcionam. Não vai funcionar os 92. Aqui funcionaria aqueles 92 action, aqui já funcionaria menos. Eu não sei de cabeça qual que é a divisão aqui, né? Então daí você ganha joinha, todo mundo feliz. E daí você tem uma parte que é super importante, né? Que é o conditions, né? Então assim, você colocar limitações, vamos dizer, condições para você ter uma, assim, se vazar um usuário, vazar a chave daquele usuário ou alguma coisa, você tem ali uma limitação. Você pode, tem algumas dezenas de opções de limitações, não vou entrar aqui no mérito, eu peguei algumas aqui, mas, por exemplo, pode limitar o IP de origem. Então, assim, o cara, para ele conseguir fazer a listagem e o put object, ele tem que estar no seu IP de origem, da sua empresa e tudo mais. Então, assim, o atacante, por mais que ele tenha acesso a uma chave, o control plane esteja público, você consegue acessar ele de qualquer lugar, ele não consegue fazer a ação porque tem um conditions com limitação de IP. Então ele vai ter que ter um trabalho extra, né, de invadir a empresa que seja, ou a sua empresa, seja lá qual que é a IP de origem, para conseguir a partir dali fazer esse ataque. Então assim, a vida da defesa muitas vezes, que a gente fala, é dificultar o atacante, não é você bloquear o atacante, né? A vida da defesa é para você dificultar o atacante, a ponto que ele desista, né? Parta para a próxima. Então, quanto mais requisitos você colocar, logicamente a gente fala um pouquinho disso aqui de conditional, né? Como é que tentar dar uns bypass. Bom, vou dar uma adiantada aqui e daqui um exemplo, né, de conditions, você basicamente adiciona conditions. Mas se você pegar aqui, ó, já tem, cara, isso que é foda, né? Esse exemplo aqui é um exemplo que a Amazon colocou no site. A Amazon adora usar asterisco, né? E às vezes eles não são muito felizes nos exemplos, né? Então, você colocar lá um IAM, dois pontos, access key, asterisco, se você for lá no... Aqui tem um site legal, deixa eu mostrar rapidinho só para... Que é esse aqui, ó. Se você pega uma policy, alguma coisa que você quer ver, você coloca aqui, ele te lista aqui do lado o que está relacionado a isso. Então, o que tiver de get, S3 get asterisco, tem 35 actions, por exemplo. Daí, se a gente quiser saber o que aquele IAM faz, daí é... Como é que é mesmo? Asterisco, access key, asterisco. Era o exemplo. Então, ó, ele pode create access key, delete access key, get key, use list access key e update access key. Então, assim, será que ele realmente quer dar esse direito para o usuário? É um administrador de chaves, não sei o quê, mas, cara, você dá uma permissão de create, de get, de update, você está abrindo uma brecha grande, entendeu? Então, de repente, o cara que tem direito de create, talvez não de update, né? E tem dois outros problemas associados a isso. Primeiro, se a AWS amanhã lançar uma nova chamada de API que você não sabia quando você escreveu essa política, mas como você botou o asterisco, você vai sem querer dar esse acesso no futuro para o usuário automaticamente. Você pode fazer isso de propósito ou você pode ter se enganado e é uma coisa que você não queria ter dado para ele. E você tem APIs da AWS que são não documentadas, coisas que você só consegue fazer na console web, então ela está chamando APIs, mas não são APIs oficialmente divulgadas pela AWS ou documentadas. E se você botar o asterisco, você pode estar autorizando essas APIs não documentadas também. Então, de novo, você vai estar dando privilégio para o usuário que você não percebeu ou sem saber. Né? Então tem que ter muito cuidado. Assim, asteriscos são o capeta em políticas de IAM. E aqui também, ó, ele está dando para uma conta, né, account ID, cada conta tem um ID e user asterisco. Então ele está dando para a conta inteira, para todos os usuários. Então, assim, não é o melhor exemplo da vida, mas é melhor que asterisco. Só asterisco. Mas ainda assim, tem que tomar cuidado. Mas tem que tomar cuidado que a AWS, a maioria dos samples deles, eles adoram usar asterisco, né? E agora vamos falar um pouco de exploração, né? Que eu acho que é uma parte que a galera gosta bastante, né? Eu também gosto. E tudo mais. Por enquanto, tranquilo, gente. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Continuamos?
É só ir no questions ali, né? Não sei como é que aparece para vocês. Bom, aparentemente sem questões, então vamos, né? Então, o primeiro ponto é a exploração de ACL, né? Que é uma empresa que configurou a ACL, você vai ver o bucket dele aberto e você consegue facilmente listar o que tem no bucket. Eu vou fazer um exemplo fácil aqui, rápido, só para mostrar como é que isso funciona. Se vocês tiverem um AWS aí na máquina de vocês, vocês podem simular também no bucket para ver que eu não estou mentindo. Só preciso deixar aqui agora. Tá, beleza. Então, aqui no Access Control, né, eu vim aqui, eu dei um list object para todo mundo, né, eu não dei de write, eu dei de list. E daí, se eu vier aqui no meu bucket, não tenho nada, eu vou criar uma pasta aqui, vou criar aqui o webinar test, né, vou salvar aqui. Vou criar uma outra pasta aqui, chamada Top Secret, né, e criei, ok, né. E daí, se você for na coisa, se você for aqui, ó, tem o comando, se você for na sua máquina, se tiver pip3 ou pip, install AWS, sei lá, ele vai instalar para você esse comando aqui, né? Daí você dá o AWS, menos, menos. Daí tem, ó, no sign request, que daí eu estou sendo anônimos, né? De usuário e tudo mais. O comando super difícil, S3ls, e daí eu coloco o nome do meu bucket aqui, que no caso, como é que é mesmo? Webinar, e pronto, Top Secret Webinar Test, listadinho, bonitinho. Então, assim, o cara liberou acesso, gente. Se você fizer isso na sua máquina, vai funcionar. Por quê? Porque a gente está falando, o S3, ele é global. Então, assim, de qualquer lugar que você tá, você tem acesso. Por isso que a gente está falando do conditional. Se eu tivesse lá colocado um IP de origem, pelo menos, por mais que eu tivesse autenticado, aqui eu estou sem autenticação, mas se eu tivesse autenticado, o que ia acontecer? E repara que a CL não tem conditions, né? Você só tem conditions se você tiver liberado o acesso via uma política de AM. Como você entrou lá e liberou o list via ACL, né? Aí isso já fica bem limitado na granularidade de controle que você tem, né? Bom, e daí se vocês quiserem testar e tudo mais. Daí se você... eu não liberei vocês colocarem objetos, né? Mas eu podia liberar aqui para vocês colocarem objetos, né? E daí vocês podiam simplesmente dar um CP, né? O comando é bem trivial mesmo, né? Você vai lá, basicamente você vai fazer aqui, ó. Você tem um arquivo aqui, ó. É que eu não tenho permissão, mas quer ver? Só para mostrar. CP, né? Daí aqui eu tenho um arquivo que eu chamei de secrets, que eu quero usar, que eu vou usar aqui agora. Secret.txt, que é um arquivo que eu tenho aqui, né, bobeira. E daí eu vou tentar copiar lá para o bucket. Daí, logicamente, eu não liberei a leitura, ele vai dar access denied, né? Porque ó, não tem o put object aqui para mandar. Aqui eu tenho dois arquivos, né, basicamente, que eu criei. Secret e webinar. Justamente você vê que eu não tenho arquivo. Daí, se o cara tivesse feito, eu estou querendo mostrar aqui, gente, justamente para ilustrar para vocês como é fácil, né? É fácil não, é extremamente trivial você explorar uma coisa mal configurada. Não precisa ser nenhum gênio, né? Para fazer isso. Agora, se eu vier aqui e habilitar E também. a única informação que você precisou foi o nome do bucket, né? Perceba, Exatamente. depois que você descobre o nome do bucket, que é a parte que você tem que adivinhar, né? Você tem que fazer, a gente vai mostrar depois como fazer. Conseguir ter acesso aos arquivos, dado que a listagem e o download estejam liberados, é muito simples, porque é desenhado para ser simples. E daí aqui, ó, basicamente o que eu fiz, eu salvei agora o write, né? Então agora se vocês quiserem copiar um arquivo para lá, vocês conseguem. Então se eu vier aqui agora e dar CP do secret,
ele vai copiar lá pro bucket. Esse arquivo, tipo, faço assim. Então, assim, e a hora que você vier aqui dar um ls, ele vai listar os diretórios do meu arquivinho, que é o secret. Então, assim, o que eu estou falando? A maioria dessas invasões, vamos dizer, entre aspas, de bucket, muitas vezes é erro de configurações, não precisa ciência de foguete. Cara, foi vacilo não monitoramento, que a gente vai mostrar como é que monitora. Eu sei que já tá bem ferrado de hora, mas já era previsto isso. Mas fica com a gente que vai dar boa. E Você não precisa ir para o carro para voltar para casa, né? Ficar no trânsito, né? Então, tá tudo eu certo. ia sair hoje, mas hoje eu vou abrir uma exceção, vou ficar aqui até mais tarde. Daí alguém está perguntando da Tool Slurp Bucket Finder. Cara, o Slurp eu já li, nunca usei. O Bucket Finder também por nome não. Eu não vou lembrar agora de cabeça, talvez o Felipe lembre, mas eu não consigo pesquisar agora. Mas tem uma outra também que é muito legal, que ela usa o CertStream. Talvez alguma dessas também use o CertStream. Que ele fica monitorando a criação de certificados, né? O Log Transparency lá, Certificate Log Transparency. Ele monitora lá, a partir do momento que tem alguma coisa que é S3.aws, ele tenta rodar uns comandos esses aqui de list, de checagem de política, ele tenta verificar o que já tem e te falar, ó, esse bucket aqui foi gerado agora e está aberto, né? Sim, o Slurp usa essa técnica de CertStream. Tem outra. Tô tentando lembrar aqui, qual que é o nome que o Sierra sabe, ele sabe de cabeça. Aquele site de Threat Intel azul. A- Threat Intelligence. a Eu sei memória do que você está tá. falando, peraí. É o do Brandon Dixon, né? O Risk Peraí. IQ. Esse mesmo. Risk IQ. Risk IQ, Risk IQ, obrigado. isso. Isso, o Risk Também é IQ, uma o que ele forma de encontrar. é um fornecedor de Passive DNS, porque como a gente falou, o hostname, o bucket vira um hostname DNS, né? Então os acessos via API muitas vezes resolvem, em especial se ele estiver servindo conteúdo estático, resolvem esse hostname e isso aparece em Passive DNS. Então se você entrar tem alguns fornecedores de Passive DNS que filtram entradas relacionadas a Bucket S3, mas tem outros que não. Então a Risk IQ é uma que não filtra. A Farsight filtra e, se eu não me engano, o Google também, tipo do VirusTotal, também filtra. Mas dependendo de quem for o seu provedor de Passive DNS, você consegue encontrar. A outra coisa que você vai achar é que com muita frequência você encontra buckets S3 que são usados por exemplo, como se fosse uma CDN, né? uma Content Delivery Network. Se você procurar em links na internet coisas que terminam com os hostnames de buckets S3, você consegue encontrar também. Então, técnicas que você usa para adivinhar domínios, nome de domínio, você pode usar. A outra coisa que essas ferramentas, tipo o S3 Recon e o Slurp, usam é simplesmente ter word lists, né? Então, você procura word lists como nome da empresa backup, ou backup nome da empresa, nome da empresa website. Você procurar um nome de bucket que é igual o hostname do site da empresa, ou igual o domínio da empresa. Então, é meio que nem você adivinhar subdomínio de domínio, né? É uma coisa que é pública, basta você ter uma word list, você consegue ir tentando exaustivamente, né? Isso, é um brute force. Bom, beleza, Não. pessoal, vamos aí que já E tá eu, meio só rapidinho, apertado aqui. tá. Eu falo uma dica também que se você tiver, por exemplo, um domínio, tipo images.site, você quer.com, se tu der uma olhada no NSLookup, pode ser que ele seja um CNAME para um nome de bucket. Pronto, pode continuar, Rodrigo. Boa. Bom, gente, daí aqui abusando de ACL, né? E daí tem coisas que, assim, pequenas diferenças, grandes estragos, né? Que a gente fala do mínimo privilégio, né? Se você fosse fazer uma regra assim, né? Uma regra assim. Você dá um allow para um usuário, put object, né? E você libera aqui um pouquinho a mais também, ok? Né? Mas ele só pode colocar um objeto, né? E daí, se você vier aqui e colocar um put asterisco, daí entra os dois lados, né? O atacante conhecer de AWS CLI e o defensor conhecer dos comandos também que ele tem que monitorar, né? E eu vou exemplificar isso bem aqui. Eu vou exemplificar rapidinho para não... Mas aqui é legal, aqui é bem legal. Calma, deixa eu pegar minha cola aqui, que logicamente eu também não sou tão louco assim, né?
né? Eu peguei Você faz ao vivo esse no turno, pô. webinar bucket overview aqui. Ninguém colocou arquivo aqui ainda, cara. Vocês são bonzinhos. Daí se eu ver aqui, eu vou vir no outro bucket, que eu tenho a colinha feita para o bucket 3 aqui. Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que desabilitar, só para mostrar para vocês, aqui eu estou com o Bucket Public Access on, né? Então, se eu vier aqui no Access Control e tentar, ó, habilitar, ele não vai deixar eu fazer isso, tá vendo? Porque, ó, ele dá Access Denied, porque eu tô com a flag habilitada. Então, essa flag é super importante ela estar habilitada. Isso aí vai te resolver muitos problemas na vida. Mas se você não consegue, ok. Daí, ok, você desabilita aqui ela, né? Confirm. E daí aqui, a partir de agora, eu consigo fazer a coisa. Mas eu vou bater aqui na policy, né? Então, se eu vier e colocar essa put object aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero pegar aqui rapidinho. E a hora que eu coloco esse put asterisco, olha a quantidade. Em vez de ter uma action, posso ter 27 actions. E daí, a hora que você consegue mapear isso, você tem que olhar aqui se você consegue, de repente, ter um put ACL e essas coisas. Então, se eu vier aqui na shell, vou limpar aqui. Bucket policy também deve ser bem divertido. Você mudar o bucket policy do bucket, né? Então, se eu vier aqui e aplicar aquela policy, eu vou voltar aqui rapidinho. Essa policy, se eu aplicar ela, vamos dizer, o cara até chegou muito perto de fazer correto, né? E ele liberou para um usuário X, né? Então, assim, é importante lembrar que esse usuário X pode ser um parceiro, pode ser alguma outra coisa que não é dentro da sua empresa, pode ser um cross-account. E muitas vezes, talvez um cross-account ou um parceiro tem uma segurança que nem se compara com uma grande empresa. Então, assim, o cara ele consegue ownar a conta desse cara, né? E a partir do momento que eu owno a conta desse cara, eu consigo fazer algum estrago. Daí eu criei aqui um testezinho, né? Deixa eu ver se vai dar certo, gente. Finger crossed. Então, assim, basicamente eu criei um profile chamado Security Audit, já deixei pronto, lógico, CP, o secret pro bucket. Então, logicamente eu tenho aquele monte de put, né? Não era para ter conseguido. Não, put sim. O put foi por quê? Porque eu tá com o put asterisco lá, eu deveria conseguir colocar. Agora, o que eu não deveria conseguir fazer, pela minha ideia, se o cara testa assim, beleza. Beleza, eu vou dar um rm-rf no secret aqui, né? Daí eu vou ficar só com o arquivo. Agora, o processo inverso, né? Eu estou dando o profile cp lá do bucket, do secret, aqui pro diretório que eu estou corrente, né? Daí eu vou rodar aqui, ele vai dar forbidden, porque eu não tenho permissão, só tenho permissão de put asterisco, mas é só put, não tem nada de get, né? Só que eu, como sou malandro, eu posso tentar ver outras coisas. Então, eu vou aqui, vou tentar dar um ls. Eu consigo dar? Pô, você não tem list objects também, access denied. Pô, minha policy está segura, não sei o quê. Só que existe o put bucket ACL que a gente viu lá, não vou ficar explicando o comando, mas esse comando basicamente onde eu cliquei aquela hora lá para dar acesso para todo mundo, é mais ou menos isso. Então eu vou aqui, security, daí tem a chamada S3 API, put bucket policy, o nome do bucket, e eu vou dar grant full control para all users e o grant read também para all users, que daí está quebrado aqui, que era para estar aqui tudo junto. Espera aí, que eu copiei faltando aqui. Daí, o que eu fiz aqui? A partir do momento que eu rodei isso, eu mudei a policy. Né? Então, eu estou abusando de um asterisco a mais, porque se eu tivesse só com put objects, eu não conseguiria fazer o put bucket ACL. Daí, se eu vier agora aqui e rodar meu querido ls, o que vai acontecer? Eu vou conseguir listar que tem o CP.
que tem o secret. Só que o que acontece? Eu liberei o list. Então, assim, aqui tem outro detalhe. Ó. Então, se eu vier aqui e tentar copiar daí o secret para cá, o que vai acontecer? Eu vou ainda ter o forbidden. Por quê? Porque eu não liberei no object. Daí, como eu sou ratão, eu sei que tem um comando também, que é o put object ACL, que daí é object, né? Não é bucket ACL. Eu vou pegar ele, né? O arquivo secret.keys no bucket certinho. Vou rodar aqui, né? Rodei, pode ver que eu não tenho secret mais. E agora, a hora que eu rodar esse comando para copiar, ele vai copiar o arquivo para minha máquina, porque eu consegui liberar o acesso, né? Aquele arquivo que eu tinha colocado lá. Então, o que eu estava falando, gente, o minimum privilégio ele tem que ser sempre feito, independente se é pro asterisco. Eu nem coloquei o research principal asterisco ali, né? Aqui, que daí seria pior ainda, né? Mas, lógico, você está abrindo para tudo e todos, mas aqui você tem que cuidar muitas vezes, você tem um terceiro que talvez você não valide ele, né? E isso pode ser uma problemática gigante para vocês. Ficou claro isso? Vou continuar aqui porque já está estendendo, mas está massa, né? Espero que esteja massa. Então, assim, detalhes fazem toda a diferença, né? Um put object, um put asterisco, você viu que deu para a gente elevar privilégios e pegar arquivos, e se tivesse mais coisa, a gente conseguiria fazer um for ali. Porque a hora que você dá o list, você faz um for e vai dando o direito de objeto, né? Alguma questão, gente? Bom, vazamento de chaves, não sei se você conhece esse site aqui. Você pode entrar aqui, você pega as chaves que estão aqui, muitas vezes é até engraçado, né? Ele está pegando até de cache de PySec dentro aqui. Então você entra nesse site, eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui só para... É um site que é público também, né? E você entra aqui, você tem aqui, ó, trocentas chaves, coisas que são exemplos, coisas que são quentes, coisas que não são. Então aqui no caso, comecei a rodar hoje à tarde, já tem 247. E além de tudo, tem outras coisas aqui que talvez você possa usar para fazer a movimentação lateral que a gente chama, né? Você pega de repente um IAM, do IAM você vai, que a gente vai mostrar aqui para o metadata, pega a informação e volta, entendeu? E então, assim, aqui tem N informações que talvez você consiga, né? Logicamente tem que ser da empresa que você quer atacar, que você consiga fazer a movimentação lateral e tudo mais. E, então, assim, esse site aqui eu vou colocar aí para vocês no chat, é público, né? E tem um projeto que você pode também baixar e instalar na infra de vocês aí. Mas aí você pode baixar a AWS configure menos profile, conta ABC e, cara, vai testando. Né? Não vou entrar no mérito de ensinar todos os comandos de CLI. E daí tem um caso clássico, que é justamente a movimentação lateral, mas que não do Capital One, mas que não foi uma falha específica do S3. O S3 ele estava muito permissivo, ok. Mas a falha começou justamente abusando de uma falha de aplicação, né? Uma falha de aplicação que ele abusou. Daí existe o metadata, quem não conhece de cloud, pesquisa sobre isso, que é uma bomba que você talvez tenha que segurar. E você consegue pegar, para fazer a automatização, ele busca informação desse metadata, que é o 69254, 69254. Daí ele volta o dado. E se você aplica uma role para essa instância, você consegue pegar as credentials, as credenciais temporárias, e utilizar elas. O que o atacante fez? Ele veio aqui, bateu aqui, descobriu que tinha uma falha na aplicação, simulou lá, conseguiu abusar, pegou o metadata, veio aqui no token service, né, pegou o token temporário. A partir daí ele descobriu que ele tinha S3, né, o acesso ao S3. Ela foi lá, rodou esse comando, né, esse comando difícil, a W3SL, o profile dela lá, S3LS, né. Daí listou todos os buckets que ela tinha direito. Porque a hora que você tem uma chave, a hora que você dá só AW3, né, AWS, S3, espaço LS, todos os buckets que você tem direito ele já lista, você nem precisa especificar, ele está especificando porque eu sou um atacante, na teoria eu não tenho acesso, né.
Mas A lista porque eles tinham incorretamente dado um privilégio para uma operação que chama list buckets, né? Se você tivesse feito um privilégio correto, se você tem um servidor que só precisa acessar um bucket, você não precisaria ter dado esse privilégio. Você poderia ter dado acesso direto só ao bucket que aquele cara precisa ter acesso. Você pode especificamente dar a alguém acesso a um bucket só e não permitir ele listar todos os buckets que existem na conta. Foi um erro de configuração de permissão, né? Que para movimento lateral é um erro terrível, né? Deu uma ajuda muito grande para o atacante. daí, assim, aqui a gente tem um videozinho, eu vou passar, a gente tem uns 2 minutinhos, mas acho que é legal para explicar, né? Que é, basicamente, ele fala, ó, então, assim, só para... Ele explorou um server-side request forger, que ele conseguia forjar o host, né? Que ele estava fazendo um proxy nessa máquina. Daí ele pegou, mudou o host, e a hora que o cara fez a requisição aqui, a requisição bateu daí no 169, porque a máquina simplesmente fez o proxy e saiu, como saiu o local da máquina, no metadata você só consegue acessar local, ele conseguiu bater no metadata, descobriu que tinha uma role, né? E daí aqui ele abusou dessa role, e a hora que ele rodou nessa role, que eu falei, ele tinha exatamente o access key ID, o secret access key e o token, né? E, logicamente, quando você tem um STS, você tem uma data de expiração, que no caso aqui foi na nossa simulação. Cara, você tendo acesso a isso, você vai lá e configura, né? Foi o que a gente fez aqui, a gente configurou... Ai, caramba. Foi mal, gente. Eu queria sair só desse negócio aqui. A gente configurou daí essa conta, né? Eu dei aqui, ó, AWS configure o profile, algum S3, tanto desse leak aqui, vamos dizer que foi de um hacking, como o daquele do SHH-Git lá, né, o Git lá, sabe como é que fala? Você dá esse comando, você configura aquela chave e coisa aqui e seja feliz, né? No caso aqui, como é um token temporário, você tem que editar ali e colocar o token key aqui, né? Daí eu fui lá, configurei, vou dar uma adiantada aqui no vídeo, porque eu não sou muito bom de fazer vídeo, né? E daí a partir do momento... Ai, caramba. Tô querendo adiantar, tô só atrapalhando, né? A partir do momento que eu configurei aqui, eu consigo daí rodar simplesmente lá, usando o meu profile, né? O profile alguma coisa, um head, e daí eu consegui ter acesso, a pessoa, no caso, conseguiu ter acesso aos buckets lá do Capital One. O segundo relatório do FBI lá eram entre diretórios e buckets 700, né? Então estava faltando um pouquinho de segmentação aí. E porque uma máquina, uma aplicação tinha acesso a listar todos os buckets, né? Daí entra, que nem a gente está falando, mínimo privilégio, né? Porque se fosse pensar correto, ela tinha, possivelmente o que ela precisava era acesso ao bucket para ela gravar log. Deduzimos isso, né? Mas dá para ver que você errar no mínimo privilégio, a hora que alguém tem um acesso, o problema pode virar caótico, e foi o caso do Capital One lá, 104 milhões de dados vazados, sei lá, mais o que mais, né? E daí, para finalizar praticamente aqui a parte de abuso, depois eu vou falar um pouquinho de proteção rapidinho, você abusar de conditionals, né? Você pegar, tentar de diferentes cloud providers ou do próprio cloud providers, tentar de regiões, tentar entrar em VPNs. Por quê? Porque o conditional está se baseando em alguma característica da empresa. Então, você tentar de alguma máquina ou na alguma máquina e ela está no VPC e tentar acessar o S3 a partir dali. Então, assim, são N características que você pode tentar, né? Para tentar bypassar algum conditional ali que se o cara usar. Mas que nem estava falando, né? O conditional, essas coisas mais específicas, você vai pegar numa empresa mais estruturada, né? No geral, a gente vai bater naquelas coisas mais simples, aqueles mega vazamentos que eles anunciam aí. Basicamente, a maioria dos casos é a W3, AWS, S3, Sync, o nome do bucket, a sua pasta local e está tudo sincronizado, né? É mais fácil que R5. E daí, lógico, né? O OSINT, eu já mostrei isso, eu pulei um passo aqui, mas tem o Grey Hat Warfare, que é esse site, o CertStream Monitor, e o Page Hunter.
que é uma ferramentinha, agora com o PageBeam lá deu uma zicada lá com a parte de monitoramento, não sei como é que tá, mas o PageHunter você conseguia pegar lá a chave, a AWS, o pessoal, o desenvolvedor posta rapidinho no PageBeam, né, cara? Cara, postou, copiou, né? Infelizmente era rápido assim. Bom, gente, ficou clara essa parte da exploração? Quer que eu cubra alguma coisa a mais? Posso falar um pouquinho das proteções? Vou passar bem rápido a proteção, né? Não vou ficar entrando em detalhes. Se alguém tiver alguma questão, manda no questions aí questões que eu respondo on the fly aqui. E para não prolongar muito, daí tem um monitoramento contínuo, né, gente? Então, assim, tem aquele outro webinar que nós fizemos, que não ficou gravado, infelizmente, mas de CSPM, que é justamente ferramentas que ajudam você a monitorar seu control plane, e uma das centenas de checagens que são feitas é justamente ver configurações da parte do AWS, né? Então, se você usar uma ferramenta open source tipo Prowler, e se você rodar isso aqui num check específico, que é o Extra 73, né? Que ele é referente aqui, ó. Se não está aberto para todos, né? Ele já vai te falar, ó, vai dar fail e o bucket está público. Então, assim, é uma ferramenta que você pode rodar diariamente e ver se está pegando isso. Você pode rodar cada hora e ver se está pegando isso. Então, ferramentas de monitoramento te ajudam muito nessa parte, né? Existem ferramentas pagas, open source, então tem de tudo, né? Vai de acordo com o seu gosto. Tem esse outro check também do Prowler que é interessante, que ele pega uma política, né? Com algum erro de configuração. Logicamente, o Prowler é um bashzão, né? Então você consegue ver o que ele faz. Mas ele está pegando o principal aqui como asterisco, né? Então, o principal asterisco e um put object, você tem direito de write. Então, ele pega e te avisa, ó, o bucket tal tá falhado. Logicamente, você pode colocar a vírgula aqui, rodar os dois checks juntos, não precisa rodar duas vezes. E ficar monitorando e você já, rapidamente, você consegue dar uma segurada ou diminuir a curva de exposição. Que nem assim, se você coloca um bucket no ar de forma pública, talvez não seja tão imediato que alguém vai entrar lá e onar ele, né? Ou vai vazar. Tem coisa que demora semanas, até meses, né? Então, assim, se você tiver uma checagem dessa diária ou semanal, você já existe uma grande chance de você pegar antes de alguém. Daí tem uma solução paga, que é o AWS Config, que ele checa algumas. Logicamente, o Prowler também, outras ferramentas, eles checam mais coisas, né? A gente está falando de bucket aberto aqui em específico, eu não estou entrando em todas as parafernálias de bucket, né? Mas aqui ele também pega, né, se tá o public read, né, o public write. Então o AWS Config é uma das ferramentas que você É um serviço nativo da própria AWS que o que ele faz é te permite manter um histórico de todas as mudanças de configuração e ele já tem regras que te permitem gerar alertas ou até configurar uma resposta automatizada. Você pode fazer, por exemplo, que se alguém tentar fazer uma ação que deixa um bucket público, você roda um lambda que fecha ele automaticamente, né? Ou mandam um log para o seu Splunk, ou abre um ticket com alguém, enfim, você pode escrever código até, você pode chegar nesse ponto para automatizar as ações. Aí a grande graça desse config é essa, que ele vai manter um histórico, você vai saber quem fez, quando fez, como estava a política antes, como estava a política depois, e você pode configurar uma ação para ser tomada. Esses são exemplos de regras que já vêm out of the box que a AWS sugere para S3, mas é um serviço que te permite fazer muito mais coisas do que isso. Mas é pago. Tá, e o config também tem uns remediations, né? O Atila está perguntando aqui, eu vou ler o que ele escreveu. Existe como impedir um usuário dentro de uma EC2 copiar um arquivo sigiloso para um bucket público pessoal? Ou eu consigo criar uma política que diga que a minha conta só permite actions para buckets da própria conta? Você consegue sim. Então vamos lá. Bom, depende. Então, assim, para ele fazer, você conseguiria fazer, por exemplo, que se ele estiver usando o usuário, o role da própria máquina, você conseguiria fazer uma política de IAM que, por exemplo, só deixa ele fazer operações no bucket X. Né? E você pode fazer um deny explícito, o deny para o resto explícito já está lá. Né? Mas você poderia botar, por exemplo, olha, eu tenho um VPC endpoint dentro da minha VPC,
você faz um statement de deny dizendo se não for uma operação que está associada a esse endpoint aqui, ou se não for esse bucket, eu estou denying todas as operações de S3. Então, isso funcionaria, por exemplo, se ele está fazendo uma operação autenticada com as credenciais da instância, né, onde ele está rodando. Agora, se ele tiver um bucket que está aberto para escrita público, totalmente público, ele fizer aquele menos no sign request para fazer não autorizado, não tem permissão de política que você possa fazer, porque a política é a única, não vai ter política de identidade, porque ele não está assinando o request, e a política de recurso é num bucket que você não controla, um bucket que não está na sua conta. Então, a única maneira que você teria de controlar isso é no nível de rede, é você estar controlando comunicação outbound para a internet dessa instância, porque a instância, ela para poder falar com a API de S3, se ela está dentro de um VPC da AWS, precisa sair para a internet para falar com os servidores de API da AWS. Inclusive para acessar os seus próprios buckets, a não ser que você tenha um VPC endpoint. Então, seu caminho aí seria não deixar essa máquina, porque por default as máquinas da AWS, isso sim, no nível de rede, tem comunicação outbound 100% permitida no Security Group, então você teria que ter um proxy ou simplesmente fechar um nível de rede no Security Group para que ela não possa sair para a internet, né, por default. E que você use um VPC endpoint ou você use uma política de AM mais estrita para quando ele estiver usando o usuário da máquina, ele ainda conseguir chegar nos buckets seus, mas some os seus buckets. É uma solução, é um problema bastante difícil, né? Em especial essa parte de bloquear o outbound é uma coisa que vai exigir bastante cuidado para você garantir que você está conseguindo acessar todas as APIs da AWS que você precisa, né? Mas seria esse o caminho. Não sei se isso responde a sua pergunta. Seria um projeto divertidíssimo. Show. Rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Calma aí, que eu cliquei na tela errada aqui. Quer ver? Ó, eu fiz algumas configs ali, né? A gente tinha feito. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Se der errado, sorry about that. Aqueles dois checks que eu estava falando, né? Então ele vai checar, tá vendo? Ele pegou que o bucket está público, que foi aquele que eu dei. Ele pegou que o bucket 3.2 está público e ele pegou que o 1 não está público. Então ele foi lá e checou para mim, né? E daí aqui ele vai fazer a checagem do write access, né? Então aqui ele passou, né? Só que daí, se você pegar aqui, ó, ele passou assim, ó, write access, né? Ele não deu nenhum alerta. Só que daí, o que a gente abusou? A gente abusou que a gente roubou o usuário do cara e a partir dali a gente conseguiu fazer. Ou o cara mesmo tentou, porque você tem uma restrição, né? Não tem um principal asterisco nesse, que a gente usou de teste. Mas aqui, entendeu? Tem problemática que não é pega porque não está errado. O problema é a pessoa, né? Então, você está restringindo, mas o problema está com a pessoa. Bom, estamos terminando, gente. Calma aí. Fica com a gente, que a gente já está terminando. Bom, daí também tem o Access Analyzer. O Access Analyzer, ele pega as políticas públicas, a policy liberando e tudo mais. E o Access Analyzer é legal porque ele é de graça. Você vai lá no IAM, habilita ele, e ele começa a monitorar para vocês e ele vai gerar essas análises. Logicamente, uma coisa que eu sempre falei do Access Analyzer, o Access Analyzer é super legal. Só que, cara, se a pessoa não conhece de IAM, ela não sabe o que é isso, se é Access Level, vai ser chovendo molhado, né? Então, é importante saber IAM. Se você saber IAM, é meio caminho andado. Eu sempre brinco. É o IAM, você tem que saber, o KMS para criptografar e o CloudTrail para monitorar. Daí você tem um Access Analyzer, que dá para fazer, ele é bem simples, você vai lá, habilita, ele fica rodando, e daí se você corrigir, você consegue rodar um rescan aqui, ele já dá, tá ok agora. Daí tem um S3 Login, né, que você pode fazer login só do acesso do S3, ele salva como se fosse um Access Log, né, ele parece muito com um log web, né, porque na verdade ele simula um servidor web, né, no final. Então aqui você tem algumas informações, qual que foi o bucket, qual que foi o action, né, que ele requisitou, qual que foi o IP de origem, qual que foi o user agent. Então você consegue pegar algumas informações e traçar se alguma coisa. Então assim, tem que ter sempre um contexto para criar uma
detecção, né? Tipo, não dá para gerar uma detecção sem ter um contexto mínimo ali para você saber o que é comum e o que não é comum. Minha recomendação é não use o S3 Logging. Todas as informações que tem aqui existem também no CloudTrail, só que o CloudTrail tem muito mais informação do que tem aí. E além disso, o CloudTrail loga praticamente todos os serviços, acesso a todos os serviços de AWS. Então é muito mais inteligente você concentrar todos os seus esforços em monitorar todos os serviços da AWS via CloudTrail. Isso aqui também me parece ser um formato legado de log da época que o CloudTrail não existia. E isso aqui era a única maneira de você monitorar os acessos ao seu bucket S3. Mas enfim, está lá, existe e é um log mais fácil de interpretar. Enquanto o CloudTrail são objetos JSON mais complicados, isso aqui é um log simples que qualquer ferramenta de processamento de logs vai conseguir facilmente abrir. Bom, daí o CloudTrail, né? Que você tem daí a gestão de tudo. Ó. Daí aqui, por exemplo, eu pegaria o webinar user, ele foi lá no event source, event name, ele fez um put bucket ACL, daí você poderia já pegar, pô, AWS CLI, put bucket ACL, de um IP que não é. Então você tem vários campos aí que poderiam te chamar a atenção para um alerta. E lembrando, né, lógico, você também podia ter uma política, né, de liberando fazer isso, talvez também, daí você podia ter um conditional da sua empresa e etc, etc, né? Então, assim, que nem a gente estava falando, não existe uma detecção sábia sem ter um contexto do que precisa ser feito, né? Mas só frisei alguns campos aí que dá para ser usado para pensar em alguma detecção. E, logicamente, o CloudTrail, aquelas 92 actions, ele monitora tudo, né? E você tem muito mais contexto, muito mais informação, muito mais detalhe do que o S3 Login, que o Cira falou. A gente está só falando o que existe ali, mas coloca no CloudTrail que dá boa. Né? E, logicamente, o OSINT, né? Se os caras usam o OSINT para te monitorar e achar, de repente, seu bucket que vazou, você também tem que usar o Grey Hat Warfare e ferramentas similares, justamente para detectar essa informação, né? Que pode ter vazado. E, logicamente, você tendo o nome dos seus buckets, você consegue bater na API e rapidinho ter o retorno. O atacante ele vai ter que vincular, que muitas vezes o nome do bucket não tem nada a ver com o nome da empresa, né? Então, assim, e até o Cristiano falou aqui, uma das coisas do CloudTrail mesmo, ele não é real-time, né? Até porque o S3 ele não é algo em real-time, né? Ele não é um file system, né? Você consegue não ter o "-f", então ele vai salvando de tempos em tempos. Então você tem uma janela de até 15 minutos até você ter o log do CloudTrail, com exceções que talvez possa demorar um pouco mais. E se você usar o CloudWatch, que eu não estou falando aqui, algumas das ações você consegue ter essa ação meio que em quase tempo real, mais rápido que o CloudTrail, logicamente. Mas bem lembrado, Cristiano, realmente ele não é tão real time, mas o CloudWatch transforma ele mais ou menos em real time para algumas ações. A outra coisa que é interessante sobre o Ascent aqui, só voltando para esse assunto, é que assim, você até consegue usar uma ferramenta de CSPM, o Prowler, o CloudSploit, né, que é o open source da Aqua, enfim, uma série de outras ferramentas, para checar os seus próprios buckets, porque como você tem acesso, você pode ir de dentro e já checar direto como ele está configurado. Mas uma coisa legal que uma ferramenta de OSINT consegue fazer é muitas vezes te ajudar a monitorar outras pessoas que estão com buckets relacionados a você. Eu vou dar um exemplo idiota. Imagina que a Tenti cria um banco, o Banco Tenti, e a gente contrata fornecedores. A gente começa a procurar no OSINT por Banco Tenti. Daqui a pouco tem um fornecedor meu, uma gráfica, um correspondente bancário, uma empresa de call center, que cria um bucket para armazenar os arquivos que eu compartilho com ela. E eu nem sei disso, não é na minha conta de AWS, na conta de AWS do meu parceiro, do meu fornecedor. Se eu estou procurando por buckets que têm nomes de arquivo ou nomes de buckets relacionados à minha marca, aos meus produtos, seria uma forma de saber se tem alguém fazendo bobagem com os meus dados. Bom, gente, já estendido mais que tudo na vida, né? Obrigado para os guerreiros que ficaram aí 1h30, né? Falando mais que o disco, a gente cortou um pouco do que poderia ter falado.
Mas a gente tenta passar a informação de forma correta, né? Então a gente não consegue às vezes cortar um pouco, e também acho que a parte de mostrar ali é super interessante, né? As conclusões sempre, né? Entenda a ameaça e crie monitoramento. Eu acho que a hora que você desenha, você simula, você testa, você consegue entender melhor. Monitorar também o control plane no geral, né? Não só o S3, porque, que nem a gente falou, que tem movimentação lateral, e o S3 pode ser só o final ali, baseado numa movimentação lateral, né? Entender de IAM, isso cara, se você quer fazer segurança AWS, tem que entender de IAM. No começo é chato, mas você pegar o manualzinho do IAM lá, acho que tem 1.900 páginas praticamente, é robusto. Mas lógico, tem um monte de demo e tudo mais, tem imagenzinhas também. Não é um gibi, né? Mas tem imagem. Monitorar vazamento também, né? De chave, essas coisas. Eu vou falar, Montoro, que tem um treinamento muito bom que ensina aí, que gasta, cara, quase 2 dias explicando como é que usa IAM direito, tem laboratórios práticos, uma empresa com nome japonês aí. Tem um treinamento aí que a gente vai dar da Tenti, né? Que vai ser EAD em junho, começa em junho. Então vai ser bem legal. A gente faz muita prática, muita prática. Esse que eu fiquei demonstrando aqui, a gente faz com os laboratórios e mostra como é que faz certo, como é que brinca e assim vai. Né? E treine sua equipe, né, gente? Tem que treinar a equipe. Não adianta ficar arrumando culpado para as coisas, tem que treinar o pessoal. E quanto mais treinada, menor a chance de fazer coisa errada, mas lógico, sempre vai. Se você pegar a equipe do Capital One, é uma das equipes mais top que tinha aí de profissionais e todo mundo está sujeito a errar aí, não tem não tem jeito de, de fugir disso, né? Os treinamentos, deixa eu pegar a lista aqui do Simpla aqui, cara, Simpla. Vou colar aí para vocês, treinamento. Não sei se vocês vão receber, vocês receberam aí, do Infra tá aí. E amanhã a gente vai divulgar o do Carry, né, que é o para ajudar a galera, né? E tudo mais. E também eu vou aproveitar e vou publicar, quem não viu, o do DevOps, que vai ser em maio ainda, né? Mas se você já se registrar, a gente já garante, porque tem acesso limitado à ferramenta. Então, pessoal, e é isso, né? Aqui tem meus contatos, o Tenti Security, siga para acompanhar mais. A gente está tentando fazer recorrente nesses webinars sobre assuntos de interesse, especialmente de nuvem, né? E não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a adicionar. Ou se podemos encerrar. Onde encontra a lista de treinamento, eu te coloquei ali, Atila, o que está pronto, mas segue a gente no Tenti Security que a gente vai lançar os outros, né? Que é o de resposta a incidentes e tudo mais. Vocês estão me ouvindo? A gente, além dessas turmas abertas, a gente faz turmas em company também, tá? Se tiver vontade aí para alguma empresa específica, quiser fazer uma turma só com sua equipe, em momentos fora de Covid-19 a gente faria até fisicamente, né? Mas por enquanto a gente está focando no EAD mesmo, né? Mas a gente está à disposição para conversar sobre isso, se tiver interesse. O Cristiano deixou aqui o contato dele no LinkedIn. Falou que foi legal o conteúdo. Legal vocês informarem como divulgam os treinamentos. No Twitter, no LinkedIn, basicamente é isso, né? No blog, a gente tem uma conta no Simpla. No blog. Próprio site. Mas a gente vai publicar o de resposta a incidente e o de ofensivo. O de ofensivo vai ficar muito massa. A gente não sabe se vai acontecer antes ou no Hacker to Hacker, mas vamos ver. Renan, você ouviu de volta? Se acontecer, mas até outubro, né? Esperamos que o mundo tenha dado uma normalizadinha, pelo menos. Nem que a gente fale de máscara, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Átila. Comentário sobre como corrigir um ambiente que já esteja com um monte de S3 mal configurado. Se você aplicar o block, por exemplo, Fernando,
você meio que já tira o permissionamento antigo. Você tem essa opção, né? Você é bem force mesmo assim. Mas eu acho que você rodar ferramentas, achar o que está público, né? Que nem a gente usou o Prowler, pode ser CloudSploit, pode ser ferramentas pagas, ele vai te ajudar a achar, né? O próprio mesmo Access Analyzer e tudo mais. E que assim, porque logicamente se você tirar às vezes a permissão, você vai quebrar alguma coisa, porque talvez alguma aplicação vá buscar e talvez você tenha que colocar uma autenticação, ele tem o PerSign, o próprio Assistant PerSign, tem algumas coisas que a gente não conversou aqui, mas assim, tem que entender por que está público, se precisa estar público e daí sim bloquear. O bloquear é muito fácil, mas a chance de quebrar alguma coisa é bem grande, né? E a outra coisa é, depois de bloquear, como é que você garante que a mesma pessoa que fez errado antes não vai entrar lá e simplesmente vai abrir de novo, né? Então você tem que ir além, você tem que resolver, fechar, e você tem que garantir que o teu ambiente, só as pessoas que precisam tenham acesso de depois desabilitar isso, né? Então tem toda uma questão de governança envolvida. E como o autor falou, cara, é um processo. Qualquer coisa que você encontra que tem um problema, pode ter tido um desenho errado de arquitetura, e não é simplesmente ir lá e mudar a configuração para fechar. Entrar lá e mudar a configuração para fechar é fácil. Fazer isso sem quebrar nada é que é o complexo. Então tem que conversar com as pessoas e tratar. Mas, assim, 99% do trabalho do problema é as pessoas saberem que o problema existe e entenderem que há um problema que precisa ser resolvido. A gente vê com muita frequência que as pessoas entendem tão pouco sobre como esse serviço de nuvem funciona que o cara nem entende que na hora que ele tornou o bucket público, que o público quer dizer que as pessoas na internet podem acessar com essa facilidade que a gente mostrou aqui. Tem até uma barreira de awareness, às vezes, com algumas pessoas que a gente conversa, entendeu? É falta de conhecimento, porque nuvem é novo. Né? Você nunca tinha um file server que estava, bom, raramente eu tinha um file server, que nunca diga nunca, que estava exposto para a internet. Né? As APIs do S3 estão expostas para a internet. Se você não for lá e criar uma política, assim, quando você fala, por exemplo, da ferramenta de administração de uma estrutura interna de VMware, sabe? Ninguém, ou muito pouca gente está expondo isso, praticamente ninguém está expondo isso para a internet. O cara primeiro tem que entrar na sua rede e depois achar onde está a interface de gerenciamento do seu VMware e depois conseguir logar. Na AWS, todo mundo sabe quais são as APIs, todo mundo sabe onde elas estão, todo mundo tem acesso a qualquer lugar do mundo. Então, o seu primeiro e único controle é autenticação e autorização, é controle de acesso. Né? Enquanto que na rede interna as pessoas estão acostumadas põe servidor FTP aí com acesso público, está na rede interna, está tranquilo. E as pessoas não se dão conta de que S3 não está na rede interna. Né? Você não pode viver isso. Então, se você construir uma aplicação contando com esse acesso não autenticado, você vai ter problemas. Por isso que tem que treinar os desenvolvedores, tem que treinar o time de arquitetura, para entenderem o que eles estão fazendo, antes deles conseguirem criar infraestrutura na AWS. Ou na Azure, ou no GCP, existem problemas semelhantes em todos esses provedores, não é específico da AWS. Bom, o Luiz Eduardo também agradeceu aqui, elogiou. E acho que eu zero as perguntas aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Fica à vontade, gente. Já está estendido, estender mais não tem problema. Maurício, agradecendo. Valeu, Maurício, pela participação também. Bom, pessoal, então obrigado aí. Espero que vocês participem do próximo e a gente vai postando aí coisas novas que forem surgindo. Qualquer coisa vocês têm contato aí da Tentivo, meu, né, por tabela vocês acham do Sierra, do Proteus aí, que não é difícil, né? E a gente vai se falando. Obrigadão e até mais. Valeu, Sierra, valeu, Proteus. Falou. Gente, boa noite. Um abraço. Boa noite, pessoal.